Alô, galera, mais uma vez aqui do canal Neural, na Livraria Vozes, que fica em Salvador, Bahia, 698A da Rua Carlos Gomes, entre o edifício Garagem e o Procon. Mais uma vez aqui com meu querido amigo Ronaldo Ferreira, o monge, professor, filósofo, não, pensador. Filósofo não. Eu não sou filósofo, não. Eu sou professor de filosofia. E estamos aqui, eu, professor Antônio Marcos, mais uma vez com vocês. Estamos aqui para falar de um tema maravilhoso sobre mitos da verdade, da mentira, ou seja, verdades, mentiras e seus mitos. E Ronaldo, a palavra inicial, meu irmão, é sua. Bom, essa coisa do mito, né, que vai passar com o tempo a ter um significado pesado de mentira, é bastante complicado. Inclusive, porque o mito, quando a gente começa a dar aula de filosofia, geralmente tem uma coisa que hoje é muito controversa por outros autores, que é aquela coisa de dizer que o pensamento mitológico era ingênuo, não é aquela explicação. Claro que não, não é? A gente vai ver que ali fala muito mais do homem do que da própria questão religiosa. Mas você tem mito grego, romano, nórdico, o próprio candomblé, né? É uma religião mitológica. Aí eu tenho que fazer uma ressalva. Porque toda vez que a gente fala algo mitológico, está muito ligado a uma ideia hoje, posterior, de que o mito é algo mentiroso, algo fantástico. Inclusive, vão usar isso de forma pejorativa para o cristianismo e o judaísmo. Dizer assim, um mito judaico-cristão, o mito da criação. E a mitologia, necessariamente, não era isso. Eram as religiões politeístas que tinham explicação a partir da geração do mundo, com cada deus responsável por um elemento dessa criação. Então, essa geração, né, daí a gente tem em Hesíodo a teogonia, né, a formação do panteão dos deuses até chegar na figura de Zeus, né? Então, toda uma história mitológica, você conhece muito bem, você que é um admirador. Adoro da mitologia, em particular mitologia grega, mas gosto de todas elas. Então, essa ideia de que a mitologia era uma mentira, uma fantasia e atribuir à religião esse mesmo aspecto, são colocações posteriores e muito, eu posso dizer, de uma forma generalista. E até certo ponto, né, Ronaldo, distorcida do processo, muito distorcida, né? Se não fosse tão importante essa questão da mitologia, o Nietzsche, o Freud, o Jung, até mesmo o Lacan e grandes outros pensadores não iam se debruçar tanto a paideia, né, como formação do indivíduo também. Então, assim, essa ideia de você conhecer um povo a partir de sua cultura, e a mitologia estava muito inserida nessa formação inicial aí, e que vai além, que é a questão da psique, da alma humana, né? Então, ela é muito mais do que uma questão de contar histórias, né? A mitologia, ela está muito relacionada a traços de personalidade, envolvimento cultural, envolvimento emocional, psicológico, a questão dos pais e filhos, a questão do passado e do futuro. A mitologia descreve muitas relações. E a ética como formação, né? Formação do indivíduo. Claro, na verdade não é só a ética enquanto formação, mas também o questionamento da ética, porque você tem livros que descrevem o questionamento da ética dos deuses, né? Isso. A ética e a moral dos semideuses, a ética e a moral dos adoradores. Exato. E aí você tem toda uma questão do seguinte, você tem uma situação ali determinada, a tragédia, mas como é que você vai se comportar mediante aquela determinação, né? Qual vai ser a sua ação, né, em relação à sua própria vida, né? É um pouco aquela questão do Sartre. Não é muito o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você, né? Então, há uma reflexão muito interessante. Mas aí a gente já passa para o nosso tema, na questão da verdade, da mentira e o mito, pegando esse suporte semântico que vai ter a palavra mito, né? Que é essa coisa da mentira, da invenção, da fantasia. Muitas pessoas têm uma lógica de fantasiar de acordo com o mito, e o mito não descreve uma lógica fantasiosa. Não. Ele pode ter uma fala fantasiosa para descrever questões íntimas e psicológicas, muito mais voltadas para a moral, para o ego, né? Para o amor, para o ódio, para a alegria, para a tristeza, do que para questões altamente fantasiosas. O mito tem um mito, particularmente falando do nosso tema hoje, né? Sobre verdades e mentiras, que eu gosto bastante, que é o mito de Sísifo, né? Mas antes de você falar do mito de Sísifo, eu só queria fazer uma observaçãozinha para a questão da própria mitologia como um suporte na história real, né?
Você vai falar da Concordo. guerra lá da Ilíada, porque Ilíada, Ilion, que era como chamavam Troia, na guerra de Troia. Você tem ali uma guerra que tem questões geopolíticas, não é? Sim. A guerra aconteceu, mas a interferência dos deuses lá em Homero, né, toda aquela coisa que seria a parte teológica da história, se a gente deixar de lado, tem a história. Né? Pesquisadores no século XX vão descobrir, né, o que foi Troia. Depois de 7 escavações vão encontrar lá as ruínas do que foi Troia. E dizer que ali de fato deve ter tido uma guerra de vários anos. Então você vê que tem um suporte na realidade, assim como vão encontrar a ilha lá de Minos, né, onde morava o Minotauro, etc. Então tem um suporte na realidade, essas histórias, e tem o outro lado da poesia, porque a mitologia era a poesia contando essa história com vários significados. Então fazer essa ressalvazinha que a mitologia tem um aspecto também histórico que está ali, certo? Você queria falar do mito de Sísifo, né? Pronto. Porque quando a gente tá, como a gente está falando hoje sobre as verdades, as mentiras e os mitos que os envolvem, porque cada conto mítico que a gente encontra, ele tem centenas de vertentes. Você pode tirar do mesmo conto mais de 100 processos diferentes que envolvem a psicologia, a moral, a intelectualidade, o entendimento emocional, tudo isso. Mas eu acho que esse enfatiza muito que é a história de Sísifo, em que ele engana a morte 2 vezes. Né? Existia o cidadão que era Sísifo, né? Que é tido como um dos caras mais espertos daquela época, um dos caras de moral muito duvidosa, mas altamente esperto, um espertalhão, né? É o verdadeiro espertalhão. Né? E o que acontece? Ele vê um sequestro, na verdade é um sequestro que Zeus faz, né? Sabe que aquela época tem muito essa questão da abdução, mas não é uma abdução por extraterrestres, né? A abdução dos deuses, eles pegavam as mulheres que eles queriam. Eles gostavam de uma farrazinha, de uma farra cruel, inclusive em alguns momentos, né? E aí ele presencia um sequestro. E aí quando ele vê, na verdade, a águia sequestrou a moça, né? E aí ele vê esse sequestro. E aí ele inteligentemente faz o quê? Essa moça era filha dos deuses dos rios, né? E aí ele vai e vê uma grande vantagem, porque ele era o fundador e rei de Corinto. E Corinto não tinha água filtrada, não tinha água próxima, era muito difícil, era um lugar que passava muita seca. Ele mandou sequestrar. O que ele faz? Ele vai para o Deus e diz assim, o Deus triste, sem saber onde é que estava a filha, que Zeus mandou sequestrar. Ele vira para o cara e diz... Ele vai se meter, né? Onde é que ele se mete? Ele vira para o Deus e diz assim, olha, eu sei onde é que sua filha está, né? Eu sei onde é que sua filha está, mas vai ter um preço essa minha fala. Ele chega para o cara e diz, olha... ela foi sequestrada, tal, mas eu preciso que você, em troca, faça um afluente, né? Faça um rio para que a minha cidade fique hidratada, para que eu possa utilizar, para que meu povo possa usar. E aí ele vai lá e faz. Só que aí ele desperta a ira do maior de todos, que é Zeus. E aí Zeus manda Thanatos, a morte, buscar Sísifo. Aí quando a morte chega lá e diz assim, ó, vim te buscar. Aí ele faz com a maior cara cínica do mundo. Poxa, veio me buscar, mas eu não imaginei que eu morreria tão jovem. Eu não imaginei que eu conseguiria viver tão pouco. Mas antes de partir, eu gostaria de te dar um presente, já que não vai me servir mais. A sua beleza me encanta. Eu conheci vários deuses e poucos deles encantaram com tanta postura, com tanta elegância. E eu gostaria de te presentear. Aí Thanatos fica... né? Cheio com os elogios, a vaidade dispara em cima de Thanatos. Aí o que ele faz? Não, eu gostaria dos presentes. Aí ele bota duas pulseiras e uma coleira. E aí ele vai lá e prende Thanatos. Na verdade, era só para aprisionar Thanatos. Ele consegue aprisionar a morte. Deu uma algemada. Ele algemou, cara, né? Eram grilhões e uma coleira. 2 grilhões e uma coleira e prendeu a morte. O que aconteceu? Não morria mais ninguém.
Aí começou a ter guerra, tal, não sei o que. Ares, o deus da guerra, fica enlouquecido. Mas, assim, a guerra não tá me dando mais alegria, tá todo mundo sem morrer. Ninguém morre. Hades, o deus dos infernos, fica enlouquecido do outro lado, porque ninguém chega no inferno. E aí Hades diz assim pra Ares, vá buscar esse cara. O que ele faz? Como a morte é útil, né? Como a morte é útil, vá buscar esse cara. Aí Ares vai lá, liberta Thanatos, liberta a morte. E, é lógico, antes disso, o espertalhão, né, que era Sísifo, já tinha conversado com a mulher. Se eu morrer por agora, esses tempos, você não vai fazer cerimônia. Vai me deixar lá desenterrado, lá, largado no canto. Tá bom. Aí ele morre. Aí Thanatos vai lá, leva pra Hades e Hades dá aquele sermão bruto nele. E ele faz... Hades, poxa, se eu soubesse que ia causar tantos males, eu não faria isso, né? Eu despeço perdão, né? Eu peço perdão a Perséfone, que era a esposa dele, e peço clemência. Veja, se você olhares para a terra, verás que a minha esposa não fez o ritual. Eu fui largado como um cão sarnento lá. Ela não fez o ritual da minha morte. Eu preciso voltar para me vingar e ter um funeral decente. Aí ele disse, você tem um dia. Aí Perséfone, emocionada com a história, não, você tem 3 dias. Deu 3 dias. No terceiro dia você tem que retornar ao Hades no pôr do sol. O que ele faz? Volta e se pica, engana a morte pela segunda vez. Aí ele passa muito tempo, passa anos escondido da morte. Anos escapando da morte. E aí... Esse segredo eu queria. Aí Zeus diz assim, não, manda quem? Hermes, o mensageiro dos deuses, você tem que pegar esse cara. E aí ele vai, pega ele, entrega a Thanatos, definitivamente ele leva pro Tártaro. E aí o Tártaro não era só um local de inferno, era um local de inferno e castigo, né? Tem essa diferença entre o Hades e o Tártaro como particularidade psicomoral da questão. Aí ele vai lá e o castigo dele é o seguinte... Não é só o lugar dos mortos, o lugar de condenação. De condenação. A ideia do inferno. Mas... Exatamente, era a lógica de inferno que nós temos. Sim. Aí o que Hades fala para ele? Seu castigo é pegar essa pedra e empurrar a montanha acima. Você tem que empurrar essa pedra a montanha acima até colocar a pedra no cume da montanha. E aí ele ficava o dia inteiro empurrando a pedra. E quando chegava bem pertinho do cume, bem pertinho, a pedra voltava, derrubava tudo de novo. No outro dia ele tinha que fazer toda outra vez. E esse é o castigo de Sísifo por toda a eternidade. Daí a gente pode tirar um monte de coisas, mas eu queria... Tem uma hermenêutica forte aí, inclusive Hermes aparece na história, né? Mas eu queria fazer uma ressalva, já que nós estamos falando de verdade e mentira. Essa coisa, você concorda comigo que dá uma sensação, tá quase lá, meu Deus, estou conseguindo, é agora, e a pedra desce. Todos os dias durante uma eternidade. Eu acho que esse é o maior castigo para quem mente. Sabe por quê? Porque toda mentira, ela cria expectativa nas pessoas. E não tem condenação pior do que você ficar na eternidade pagando por uma expectativa que nunca vai se concretizar. Essa é a pior penalidade para quem mente. Eu sei que todos nós mentimos, todo ser humano é capaz de mentir. Mas eu acho que a mentira virou objeto não só de convivência, virou objeto de desejo e sedução. Inclusive, na modernidade, a gente tem a palavra mitar. E isso está na mão e na nomenclatura de grandes mentirosos, de grandes pessoas que não contam uma verdade sequer. Porque você pode mentir várias vezes, mas a penalização é você abrir mão da verdade quase sempre, ou sempre. E ainda tem um outro problema, né? Que a gente vai falar no próximo vídeo, sobre em que momento a mentira pode trazer algum tipo de benefício. Sim. Não é? Mas estamos falando da mentira. Isso existe, né? Isso existe. Existe nem toda a verdade, né? Aquela ideia que nem toda verdade é boa e nem toda mentira é má. Nossa! Mas isso a gente tem que falar com muito cuidado, porque existe uma outra mentira que é uma ideia de que tudo é relativo, ou seja, o dogma do absurdo do relativo. Porque se tudo é relativo, nada é relativo, né? Então, a gente falar um pouco sobre essa questão de que a mentira, ela ganhou uma dimensão hoje de um pensamento valoroso. Eu quero dizer com isso, se dá bem, como a ideia do Sísifo, né? Eu tenho que fazer o que for para me dar bem.
Então a mentira é uma grande ferramenta. E ele, quando conta essas mentiras todas, você vê como é a lógica do mentiroso. Ele, quando conta essas mentiras todas, ele não pensou na vida de Egina, que foi a sequestrada. Ele não pensou na vida de Azopo, que era o deus dos rios, que foi o pai frustrado por ter uma filha sequestrada. Ele só pensou única e exclusivamente no seu próprio benefício. Ele nem pensa na mulher, porque ela poderia ter uma punição por não ter feito o funeral do marido. Ele não pensa em ninguém, a não ser nele mesmo. Aí Sísifo tem várias histórias, viu? Essa é uma delas. E aí você tem esse repensado Sísifo com o Albert Camus do século XX, né? Sim. Que é interessante para repensar a existência, né? Ele repensa a existência como algo que fosse uma causa perdida se você não valoriza a vida. E tem muito isso no existencialismo. Pensar a morte não numa trajetória suicida, mas para valorizar a vida. Sim. Para pensar de fato o que serve a vida, se não a verdade da morte. Sim. E evitar as grandes mentiras da vida. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Vamos ali? Vamos ali. Vamos gente, ali tomar um café. Beijão. A gente se vê. Até a próxima.